Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi para enfrentar o Bragantino. Este é o vídeo de jogo. Está ao meu lado Gabriel Perecini. O São Paulo acabou derrotado. Eu vou fazer esse vídeo com máscara, porque eu ainda estou com esse lado do rosto paralisado. Então é mais para não incomodar as pessoas. Gabriel, enquanto eu coloco a máscara, vamos começar falando um pouquinho de como foi a partida. Bom, São Paulo, pegando o primeiro tempo e até o começo do jogo, foi... Eu pretendo falar isso só uma vez, tá? Eventualmente eu posso usar apenas como reforço ou enfatizar, mas eu pretendo falar essa parte óbvia apenas uma vez. São 4 meses sem jogar futebol, tá? E sim, dos dois times, o que não está condicionado, então os dois estão 4 meses sem jogar futebol, vai ser 0-0? Não é assim que funciona, tá? É bom deixar claro a questão da falta do ritmo de jogo de 4 meses uns quebrados para os dois lados, tá bom? Então, dentro deste contexto, um bom primeiro tempo ok, primeiro tempo em que o Bragantino incomodou o São Paulo na saída de bola como poucas vezes o São Paulo enfrentou ao longo do ano de 2020, 5, 6 jogadores, às vezes, no campo de ataque para incomodar a saída de bola do São Paulo. Para um primeiro momento, eu acho que o São Paulo precisa trabalhar uma alternativa. Nem sempre você vai conseguir sair pelo chão, nem sempre você vai conseguir sair curto e limpar o campo para já chegar com mais jogadores no campo de ataque, quebrar ali o sistema defensivo do time adversário. Então eu acho que o São Paulo às vezes precisa de uma alternativa para essas funções. Uma bola um pouco mais longa, especialmente em diagonal, provavelmente para o Vitor Bueno, que é um jogador um pouco mais leve do que o Pablo, para tentar ter uma alternativa de saída, porque o São Paulo não pode ficar preso numa única estrutura, porque se eventualmente enfrentar um time que consiga anular isso de maneira até melhor do que o Bragantino neutralizou, que foi bem o Bragantino nesse ponto hoje, a gente precisa ter uma alternativa de jogo. No restante, a grande novidade do jogo era acompanhar como o Pablo ia sair oficializado, digamos assim, na função do Antony, né? Não sendo tratado como improviso, não sendo tratado como substituto do Antony ou do Vitor Bueno, como titular mesmo. E ele foi bem. Ele que no último jogo tinha feito 2 gols, isso provavelmente deu um pouco mais de confiança para ele. Começa com 5 minutos de volta de campeonato fazendo um gol, isso dá confiança. O segundo gol é gol de quem tem confiança de dominar aquela bola, ajeitar e bater pro gol. E assim, é o jogador que se espera. Esse é o Pablo que, quando foi contratado, se esperava, seja jogando aberto, de centroavante. É a parte técnica e de confiança que se espera. No restante, parte tática, coletiva, movimentação, ele já entregava antes, e a gente falava isso aqui. A mesma coisa que ele entregou hoje nesses aspectos, ele já entregava antes, então é um jogador que pode ajudar o São Paulo. No restante do jogo, não sei se você já quer passar para o segundo tempo, fazer um resumo, ou como que você quer pensar? Deixa eu só fazer uma pequena parte aqui. Teve alguns jogadores que sentiram mais. A gente teve algumas coisas, alguns cartões que beneficiaram São Paulo, caso do Daniel Alves e do Tietê, para evitar que eles pudessem ficar de fora da fase de mata-mata ali, que é jogo único e é muito perigoso. Só que o Reinaldo tomou um cartão que foi um cartão muito bobo. Ele fez uma falta já um pouco fora assim da escala e talvez desnecessária. Ele recebeu uma falta, na verdade. Ele recebeu, mas ele dá um tranquinho no cara, né? Aí depois ele levanta e na frente da árbitra ele dá um segundo empurrão no cara. Um chutinho, dá um chutinho, E aí, na frente, então não deu opção, a árbitra deu o cartão para ele e agora o Reinaldo está pendurado. Quer dizer, seria melhor que o Reinaldo não fosse viajar, que o Reinaldo evitasse tomar o terceiro cartão para não ficar fora, porque ainda é a melhor opção que tem pelo lado esquerdo. Reinaldo que fez o cruzamento do primeiro gol de São Paulo, um bom cruzamento, mas perdeu a bola do gol de empate. E só falando assim, antes que a galera sempre quer saber do Thiago Volpi, algum dos gols era defensável? Se estivesse com ritmo de jogo, talvez o segundo, porque apesar de ter sido uma pancada, ele teria ângulo para defender, assim, não só ângulo como reflexo ali. Tá todo mundo nessa coisa. Apesar disso, o Thiago Volpi entregou muito com os pés hoje. Chegou até a lançar o Pato, que estava impedido, numa boa oportunidade, só que o Pato estava um pouquinho adiantado. São Paulo também fez um gol impedido, que o Vitor Bueno e o Pablo estavam adiantados, e o Pato teve uma chance de cabecear antes da gente tomar o gol, mas a gente vai para o segundo tempo. Mas assim, tiveram alguns jogadores que parece que sentiram mais.
O Vitor Bueno não foi bem hoje, e ele acabou saindo, e o Reinaldo também achei que não foi bem, e teve um outro jogador também que também saiu Igor. na primeira substituição. Igor Gomes também não estava também tão bem. Então, assim, alguns jogadores sentiram. No demais, assim, o Bragantino teve as oportunidades e concluiu. Até acho que o terceiro gol do Bragantino saiu no momento em que o São Paulo parecia melhor. Mas ficou nítido que fisicamente o Bragantino estava sobrando. Porque os caras conseguiram fazer uma marcação alta até metade do segundo tempo. Eles estavam ainda pressionando e o São Paulo com dificuldade de sair. Mas agora podemos ir para o segundo tempo, então. Eu ia deixar as individualidades para o fim. Mas ainda no segundo tempo, aproveitando que você já puxou o gancho, se você compara o jogo em si do primeiro tempo e o jogo em si do segundo tempo, mais que esperado, nenhuma novidade, que tenha caído o ritmo. Primeiro tempo Sim. bom, primeiro tempo São Paulo jogando, Bragantino contra-atacando, Bragantino marcando muito mais em cima, bem mais até do que no segundo tempo. No segundo tempo eles foram aos poucos recuando, ainda com um 2-2, já era uma marcação bem mais na linha do meio de campo e não na intermediária ou próxima à área do São Paulo, porque é natural que seja assim. E o Bragantino achou o gol, como você falou, achou o gol não. O gol foi bem trabalhado, foi um gol bonito, mas no momento em que o São Paulo era o único que jogava. No primeiro tempo, o Bragantino tentava escapar, tentava, às vezes, até dividir ali os contragolpes com o São Paulo, tentava recuperar no campo, na saída de bola ainda do São Paulo, e passou a recuar um pouco mais e dosar um pouco mais o ritmo deles. No gol, vou falar do terceiro, depois a gente entra no mérito das individualidades, o Bragantino conseguiu essa bola aberta pela ponta, uma bola um pouco mais direta, não chegou a ser uma inversão, a bola estava pelo meio, para pegar a individualidade pela ponta contra o Reinaldo. Mas assim, para o segundo tempo, o Diniz foi mexer com 22 minutos, pela terceira vez no ano, ele tira um zagueiro para colocar um jogador de outra característica, para ficar com um zagueiro só de ofício em campo e para colocar o Reinaldo na função de zagueiro. Ele mais tarde tira o Juanfran e mostra que o Daniel Alves, não sei se isso foi circunstancial ou se vai ser assim, mas o Daniel Alves hoje então seria a terceira ou quarta opção de lateral, porque quando ele tira o Juanfran, se imagina que o Tietê vai se manter no meio de campo e o Daniel vá para lateral. Ele mantém o Daniel pelo meio de campo, abre o Tietê. Eu posso estar enganado, mas eu acho que no jogo contra o Ceará, ano passado, no Castelão, ele já tinha feito algo nesse sentido, ou foi contra o Fortaleza, mas eu lembro que foi o jogo no Ceará, em que o Tietê vai para lateral, o Fortaleza, no caso, foi o Cuca, né? Tietê vai para lateral e o Daniel continua no meio campo mesmo assim. Exato, e assim, o São Paulo teve a chance de fazer o terceiro gol antes do Bragantino. O Pato cabeceou a bola passou perto do gol, foi uma boa chance, num momento que tem um pouco a ver do Diniz ali. O Juanfran, que o Diniz reclamou que passou muitas vezes no primeiro tempo e não recebia, dessa vez recebeu, fez um bom cruzamento, colocou na cabeça do Pato. O São Paulo tinha 5 jogadores, até o Losetti destacou isso na transmissão, o São Paulo tinha 5 jogadores na área, ganhou a bola, o Pato não conseguiu fazer o gol. Já tinha perdido um gol no primeiro tempo, que também poderia mudar um pouco da história do jogo, mas assim, não dá para cobrar 100% dos jogadores com 4 meses parado. O Volpe, para mim, o segundo gol é defensável, tá? Uma coisa não dá para cobrar, outra coisa é você não relatar o que foi o jogo. O segundo gol era defensável, o Vitor Bueno Sim. foi o pior em campo, tecnicamente, tomada de decisão, recomposição, movimentação, tudo. Errou domínio quando podia sair na cara do gol, errou tomada de decisão quando podia servir um companheiro melhor posicionado, não foi Pablo bem, muito mal. Tempo, né? Não, o Juanfran no primeiro tempo que podia cruzar para o Pablo e ele tentou arriscar um chute fraco. Paulinho Boia também entrou, também teve uma oportunidade e chutou fraco, podia servir, mas é isso. Garoto. Paulinho Boia é garoto, e assim, o São Paulo tentou emprestar o Paulinho Boia, né? É bom que a gente lembre, ele foi reprovado nos exames médicos do México, no México, né? E acabou voltando para o São Paulo e foi relacionado, treinou, o Diniz se sentiu contente com o desempenho dele nesse retorno, relacionou, o São Paulo tinha uma vaga ali sobrando, era o Paulinho Boia ou o Carneiro, que não joga há praticamente 2 anos aí, ou 1 ano e pouco. Então, assim, 1 ano e meio, mais ou menos, né? Foi em março, acho que do ano passado. Então, acabou indo o Paulinho Boia,
pelas características, ele acabou entrando, ele de um lado, Elinho do outro, São Paulo já sofrendo para criar, perna pesada e tudo mais. Não conseguiu, quem teve a chance foi o Paulinho Boy, como você falou, podia ter servido, o Pablo foi para centroavante, porque ele também estava confiante, fez 2 gols, entre ele e o Pato era natural que nesse jogo se mantivesse o Pablo, Hernanes também não entrou bem, Lisiero não entrou bem, os dois lentos, assim, fora do ritmo do jogo, decisão errada, má decisão de passe, então, cara, é um jogo depois de 4 meses, então, algumas coisas você vai olhar e vai falar, tá bom, eu não sei até onde é normal, eu não sei até onde era um mau dia do cara, o cara estava mal tecnicamente, não dá para saber, tá? Mas para pegar o que ficou do primeiro tempo, São Paulo teve um caminho, São Paulo teve parte do desempenho que vinha tendo antes da pandemia. Então, assim, é isso que fica, pelo menos para esse momento. O resultado é muito ruim e eu não sei se você vai querer entrar nesse mérito agora ou não, mas para deixar registrado 2 coisas. A primeira é você estrear uniforme 2, estrear não, jogar de uniforme 2 em casa. Depois eu até vi o Michael Serra, que é o nosso historiador, e o Ale conversando no Twitter antes de começar o jogo, no intervalo, não lembro, mas isso era comum até o fim dos anos 80. Sim, quando não havia um padrão, quando não tinha um padrão pré-estabelecido, não, gente, na maioria, 99% dos casos, o mandante é com uniforme 1, o outro é com uniforme 2, principalmente porque há 50, 60, 70 anos era muito mais fácil o mandante trocar o uniforme, porque o visitante às vezes ia viajar, jogos longe, você não tinha a estrutura que você tem hoje de levar 200 uniformes, então era um outro momento. Hoje em dia já é muito mais comum, o normal, padrão, o correto. Padrão. Exato. O mandante joga com ela. Aparentemente a Adidas não pode esperar 3 dias para estrear esse uniforme. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. E um detalhe, pior, o adversário ser branco, né? Porque jogar o adversário de branco no Morumbi é muito errado. Pode parecer uma frescura, mas é um registro e é uma coisa que atenta. Não só pelo fato de acontecer, mas por deixar muito claro que São Paulo não tem nenhum controle sobre isso. Isso me incomoda mais até do que o fato. Porque se fosse uma decisão que o São Paulo tomou por qualquer motivo, eu ia criticar o São Paulo, mas pelo menos o São Paulo tem autonomia. Mas assim como foi na estreia do uniforme azul com o Daniel Alves, ficou muito claro que a Adidas, por ser fornecedora, manda. São Paulo não pode ser tão omisso. A nossa crítica é a diretoria de São Paulo que permite que a fornecedora defina esse tipo de coisa. Isso não é coisa de contrato, isso é coisa de diretoria que não tem força para explicar, para defender suas tradições e seus valores. E o segundo ponto? O segundo ponto é o seguinte, para domingo, Tietchan e Daniel Alves estão fora. A gente falou aqui no pré-jogo, né, para os nossos membros, que Tietchan e Daniel Alves, inclusive, se pegar só um dos dois, eles são o coração, o motor do time de São Paulo. Sem os dois, a gente vai ver um time completamente diferente, provavelmente com Hernanes e Lisiero, ou eu acho que vai de Hernanes e Lisiero, se eu tivesse que apostar agora. Então, assim, muda completamente a maneira como o São Paulo... A maneira não, mas as peças fundamentais do São Paulo não estarão em campo. Eu aproveitaria para preservar no mínimo, Vitor Bueno, Reinaldo e Bruno Alves, que estão com cartão amarelo. Os cartões eram para as quartas de final, mas se tomarem o terceiro amarelo, não enfrentam possivelmente o Mirassol nas quartas de final. Então eu aproveitaria isso. Para domingo, se o São Paulo, eu não sei o time que o São Paulo vai levar, se o São Paulo optar por poupar jogadores, talvez o time inteiro, porque se chegar na final do Campeonato Paulista, só vai não ter jogo no meio de semana novamente, ou ter uma semana cheia de treinos no meio de semana de 23 ou 24 de agosto, o que for meio de semana aí, porque é quando joga-se a Copa do Brasil, em que o São Paulo já está em fases mais para frente. Então, até lá, se chegar na final, quarta, domingo, então eu entenderia se o São Paulo não levasse o seu elenco principal para Santos. Mas a questão é a seguinte, independentemente do time que o São Paulo vai levar para Vila Belmiro para enfrentar o Guarani, o São Paulo entra em campo para ganhar o jogo. São Paulo joga para ganhar a partida. Esse é o São Paulo Futebol Clube. O que difere o São Paulo Futebol Clube, uma das coisas que diferem São Paulo Futebol Clube de outros times é que a gente joga para ganhar. A gente não quer saber de outro jogo, de outro time. Se eles jogam para perder, é problema deles. É coisa deles.
O São Paulo joga para ganhar. Esse é o São Paulo Futebol Clube, que se joga para ganhar. E aí, daqui a alguns anos, a gente vira e fala, foi por nossa causa que isso aconteceu, tá? Porque nós não somos vocês, nós somos o São Paulo Futebol Clube, tá? A grandeza do São Paulo não se joga para entregar jogo. Então, esse é o ponto, tá? Você está falando para não prejudicar rival. Eu não quero saber se vai, eu não quero, é problema do rival. Se o rival vai classificar, se o rival vai ser campeão em cima da. Eu não quero saber. Tá? Todo jogo tem que entrar para ganhar. Eu quero que o São Paulo jogue para ganhar a partida. São Paulo joga para ganhar a partida. Tá? Aliás, se depois fazer uma sugestão? É um problema deles. Tem aquela faixa, né, que colocaram no estádio, que eu acho que não fazia sentido colocar hoje. Time grande não cai. Devia ser time grande sempre joga para ganhar. Independente das circunstâncias, time grande entra para jogar, para ganhar. Exato. Sempre. Tipo, essa é a definição de um time grande. A sua história, óbvio, os seus títulos, mas principalmente, todo jogo você entra para ganhar. Não interessa se isso vai beneficiar um rival, se isso vai evitar o rebaixamento de um rival, você tem que entrar para ganhar. A hombridade de um time se mede assim. Então, que o São Paulo tenha essa hombridade. E que fique marcado na história que não caiu porque o São Paulo ganhou. Tá? O São Paulo evitou. Tá? Porque nós evitamos o seu rebaixamento. É assim que funciona a situação, pelo menos para mim. Outras pessoas podem, além de ter uma opinião diferente, outras pessoas, como é muito perceptível, inclusive para algumas pessoas, estarem mais preocupados com o rival do que com o São Paulo. É direito de cada um ser mais torcedor contra um time do que a favor do outro. Cada um tem o seu direito, cada um torce do jeito que quiser. Eu estou falando o que eu penso, a maneira que eu vivo e enxergo o São Paulo Futebol Clube. Tá? Se tem outras pessoas que, entre escolher um rival ser rebaixado e o São Paulo campeão, se pudesse ter essa escolha, escolheriam um rival rebaixado, eu escolho o São Paulo campeão. Tá bom? Sempre. Então, eu acho importante deixar isso aqui registrado, tá? E para finalizar, pelo menos da minha parte, em relação ao jogo de hoje, um segundo tempo que, se você pegar o segundo tempo de qualquer jogo do mundo pós-pandemia, a gente já teve aí os campeonatos europeus que voltaram antes do nosso, e no momento de que todo mundo estava angustiado por ver jogo, então deu para ver bastante jogo. Então, mesmo quando o primeiro tempo era bom, o segundo tempo era num ritmo muito diferente. Tá? A gente teve um Borussia Dortmund e Schalke, que foi uma volta do futebol. O Borussia Dortmund foi muito bem no primeiro tempo, fez gols, inclusive, no segundo tempo, mas o segundo tempo é bem diferente. O segundo tempo o time já joga um pouco mais atrás, já toca um pouco mais a bola, desacelera um pouco mais o jogo. Então, assim, para o São Paulo... O Pablo recebeu uma bola do Hernanes ruim, e a hora que ele vai, você percebe que ele está exausto. Ele até passa aquele... O próprio Reinaldo fez uma falta de ataque e ficou sentado no chão com a cabeça baixa. Então, assim, enquanto o São Paulo teve pernas ali para disputar, para jogar um pouco mais inteiro, uma atuação ok pelo contexto que nós estamos inseridos. Uma atuação boa para ok. Pablo mostrando boas qualidades, o Vitor Bueno completamente fora de ritmo, Igor Gomes sem aparecer tanto no jogo, sem conseguir aparecer, talvez pela necessidade do São Paulo dele ter que vir tanto buscar o jogo, o São Paulo não conseguir sair com tanta facilidade, ele que tem uma movimentação muito boa ali entre o meio campo e a defesa, ele consegue receber a bola ali entre essas linhas do adversário, não apareceu tanto, o Pato no primeiro tempo não recebeu a bola, a grande chance que teve finalizou mal, a própria cavadinha dele foi ruim, perdeu o gol no segundo tempo, em que participou um pouco mais do jogo e também não conseguiu servir os companheiros bem. Quando você tem uma quantidade muito grande de tomada de decisão errada, isso, além de comprometer o jogo, pode dar indício de alguma coisa. No caso do São Paulo, pode ser indício de um time 4 meses parado. O próprio Bragantino foi muito feliz na finalização, mas não foi um time que criou, que envolveu. Você pode perceber que na própria... quando o São Paulo se expôs, quantos passes o Bragantino não errou, podendo sair em condições claríssimas de gol. Até Daniel Alves, acho que salvou 2 delas, jogador adiantando bola, passando para um lado que não era para passar para o outro, enfim. Bruno Alves também salvou uma, que ele deu um bote certeiro, a bola era para sair para lateral, não sai, deu aquele desespero, mas foi... Então, assim, é importante separar, porque a gente já vê aqui, até ontem, até 3 horas atrás, era não sei o que do dinizismo, era não sei o que do, ai meu Deus, que o time tá bem, ai nossa, parou no momento em que o São Paulo estava voando, que lamentável, aí perde um jogo depois de 4 meses, porcaria, sabia que ia ser assim, mais um ano que não sei o que, a galera já tá cravando o ano inteiro, o ano do futebol acaba em fevereiro, nós estamos em julho, e a gente já tá querendo adivinhar o que vai acontecer para daqui não sei quanto tempo. Então eu prefiro não fazer assim, eu prefiro que o São Paulo vá
recuperando a parte física aos poucos e conseguindo desenvolver esse futebol do primeiro tempo. E vamos lembrar que o Bragantino, que começou mal o campeonato, teve 4, agora... Desenvolver agora de evoluir, tá? Não, Sim. só para desenvolver de evoluir, tá? O Bragantino, que começou mal o campeonato, se recuperou, teve uma série de vitórias seguidas, inclusive essa foi mais uma delas, e, por conta da derrota do Palmeiras para o Corinthians, assumiu a liderança geral do Campeonato Paulista. Então, assim, é um adversário, já era para ser o adversário mais chato mesmo, foi, e o São Paulo teve a oportunidade, poderia ter terminado o jogo empatado, poderia ter vencido o jogo, foi um jogo com mais gols até do que eu esperava, mas infelizmente o resultado não veio. Agora enfrentar o Guarani, mas temos que ter a paciência, temos que entender o que é esse momento, tem que entender que 4 meses, e tem que lembrar que o Fernando Diniz também começou o campeonato sem algumas peças, levou um tempo para ele encaixar as coisas. Ele vai precisar desse tempo para encaixar as coisas novamente, para o time ter perna, para aquele reflexo todo voltar ao tempo de bola e tudo mais. Você ia falar mais uma coisa? Não, que de todos os que eu passei individualmente, eu esqueci de um cara que foi fundamental para a história do jogo, que foi o Reinaldo. Uma boa assistência, falha no primeiro gol, perde uma bola boba e falha no terceiro gol, dá um bote completamente atabalhoado, completamente sem nexo, e nesse bote é que o jogador do Bragantino consegue se desvencilhar, porque ele estava no corpo a corpo, e no corpo a corpo ele é mais forte que o Arthur, que fez o gol. Na hora que ele se joga no chão, o Arthur consegue desgarrar dele e achar o espaço para aquela finalização absurdamente feliz, no momento em que o Bragantino não levava tanto perigo assim, na verdade nem sequer levava perigo. Então é importante deixar esse registro. O Reinaldo também não fez uma boa partida, além desse chiliquinho, né, mas uma boa partida em termos de novo, tomada de decisão. Para que vai sentar no chão com o cara que está de costas? O Everton entrou no segundo tempo, o São Paulo tentando pressionar ali já no fim do jogo, ele vai, faz uma falta do cara, ele chega empurrando o cara, tudo que o cara queria, o cara de costas pro campo, de frente para a linha de fundo. Para que derruba o cara e faz a falta? Então, assim, aliás, o Everton tomadas de decisões erradas. O Everton entrou e ele tentou adiantar uma bola. Você já via que ele já não tinha mais velocidade que o cara? E ao invés dele brecar para chegar alguém, ele ainda tenta, insiste, como se fosse. Não deu para entender, mas, de novo, o Everton ainda é um caso mais delicado, que além da pandemia, tudo, vem se recuperando de uma série de lesões. A gente espera que agora ele tenha tempo de jogo para recuperar o futebol, que se recuperar vai ser muito útil. Assim, São Paulo mostrou coisas animadoras e o resultado não foi animador. Mostrou coisas animadoras, mostrou que pode conseguir voltar a jogar aquele futebol e que o que pareceu hoje é que o tempo parado pesou muito. Assim, os jogadores sentiram muito peso. Os do Bragantino também, só que os do Bragantino foram felizes na conclusão. Praticamente tudo quanto é bola que os caras chutaram, acertaram. São Paulo ainda teve um chute do Reinaldo que passou rente à trave e teve o cabeceio do Pato em boas condições, ou seja, o resultado poderia ser outra coisa. Enfim, teve até uma no fim do jogo que o Everton se enrola com a bola e nessa enrolada que ele dá, a bola abre, ele sairia na cara do gol. Teve uma que o Elinho não conseguiu chegar com a perna, né? A bola passa cruzada. Então, assim, São Paulo... Então, assim, São Paulo teve oportunidades, lutou até onde pôde, mas, assim, visivelmente faltou perna. E para complementar isso que você está falando, de novo, uma quantidade alta de decisões erradas individuais dos jogadores, de vários deles, jogadores que entram no segundo tempo, jogadores que começaram jogando ofensivamente, defensivamente, óbvio que em alguns casos indicam, às vezes, um time mal organizado. O cara não tem opção, vai tentar sair correndo quando não é para sair correndo. Não era o caso do São Paulo. Muitas vezes tinha opção. O Vitor Bueno, para pegar um exemplo, ele tentou bater uma bola de primeira, que ele recuou para o goleiro no primeiro tempo, no cruzamento, acho que foi até do Pablo, do Juan Fran, não lembro. Se ele domina aquela bola, ele vai dentro da área no mano a mano contra um jogador. Ele quis bater de primeira. Então, assim, vários jogadores tiveram isso. Quando isso acontece, você obviamente vai ter mais dificuldade de ganhar o jogo e talvez seja indício de que há outras coisas acontecendo. Quando você tem um jogo depois de 4 meses, o indício é esse. Bom, é isso. Vídeo de jogo, estávamos com saudade, não foi o resultado que a gente queria, e eu ainda estou com essa contusão, né? Esse rosto não está funcionando. Ela vai perceber que só um olho meu fechava, o outro é no manual mesmo. Então, a gente encerra aqui, volta. Hoje que dia que é hoje da semana? Quinta, né? Quinta. Então, amanhã tem Contextualizando. É isso? É isso.
Acho que sim, acho que não, acho que a gente não fazia quando tinha jogo 15, sei lá, Bom, a gente vê. A gente vê. clica nas notificações, a gente vai avisando aqui na comunidade se vai ter o contextualizando, para a gente não fazer também uma coisa sem nenhum nexo, sem nenhum motivo, a gente deixa o vídeo e de repente faz o pré-jogo e vai para domingo mesmo. O jogo na quinta é muito complicado. De qualquer forma, fiquem de olho nas redes sociais, curtam o vídeo e vamos torcer para domingo São Paulo conseguir mostrar alguma evolução aí e testando essas peças, né, que vai ser obrigado a testar algumas peças e vai fazer uma rodagem que eu até vejo com bons olhos. É isso? É isso. Então, um abração para todo mundo e vamos São Paulo.